O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria? E irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, mais uma vez, refletimos, escutamos um ponto importante para a nossa vida de batizados, é a fé. No Evangelho que acabamos de escutar, nós vimos que Jesus ficou admirado na sua terra com a falta de fé dos seus. É claro que talvez muita gente sabe que é muito difícil manifestar a nossa fé dentro da nossa própria família. Às vezes é difícil fazer o sinal da cruz, rezar, falar de Deus dentro da nossa própria família. E muitas vezes sentimos-nos incomodados porque gostaríamos que os nossos também pudessem crer em Jesus, pudessem também ter uma fé que às vezes nós temos. Mas muitas famílias sabemos que não é assim. Porque Jesus aqui vai visitar a sua terra, porque estava a viver em Cafarnaum. Então Jesus vai à sua terra, Nazaré. O que era Nazaré? Nazaré é uma pequena vila, 300 e tal pessoas, pequena, uma vila insignificante, nem sequer é mencionada no Antigo Testamento, porque não tinha nenhuma importância. Mas era o lugar onde Jesus cresceu, onde Jesus viveu e aprendeu aquilo que com certeza muitos ficavam admirados. Jesus não era da família sacerdotal. Como nós ouvimos, era um carpinteiro. Aprendeu a profissão do seu pai adotivo, São José. Era um homem simples, não estudou em escolas famosas dos rabinos. Estudou, como os outros que estavam por ali. E com certeza aprendeu a sabedoria que ele tem, primeiramente, é claro, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Aprendeu com Maria, sua mãe, com São José, na própria sinagoga. E assim, de repente, Jesus chega e vê que todos ficam espantados, admirados, como diz aqui, perplexos. Como é que um homem deste, que cresceu no meio de nós, estudou conosco, frequentou a mesma sinagoga, vimos trabalhar, conhecemos seus parentes, e agora
fala com tanta sabedoria, realiza tantos milagres e prodígios que nós tanto ouvimos falar. Será que não dá para perceber aí que há também não somente uma falta de fé, mas também alguma inveja, alguns ciúmes? Porque há pessoas que são assim. Quando vê que alguém saiu dali daquela região e depois com o tempo volta diferente, com uma sabedoria a mais, com umas qualidades a mais, muita gente fica com dor de cotovelo aqui, né? Então Jesus ficou admirado, porque não foi bem recebido pelos seus. A questão da fé é central também no Evangelho de São Marcos. Gosta muito de frisar isto. Por quê? Porque a fé é um carro, um motor que faz com que o nosso carro possa funcionar e andar. É através da fé que nós alcançamos a salvação. É através da fé que nós alcançamos as graças maiores de Deus. Então, o próprio Jesus queria realizar muitos feitos por ali, com certeza, mas não conseguiu, porque não acreditaram nele, não deram crédito. Então Jesus vai falar aquela frase famosa que nós já escutamos muitas vezes, que um profeta só não é bem recebido na sua casa, na sua família. É aquilo que eu volto a dizer, que eu disse ainda há pouco. Muitas vezes nós também que vivemos a fé, não somos compreendidos dentro da nossa casa, da nossa família, né? Somos muitas vezes colocados de lado e criticados pela forma que nós vivemos a nossa fé. O que mais nós podemos aprender desse Evangelho é que Nazaré, por mais que não fosse significativa naquela altura para os governantes, para o Império Romano, mas Nazaré é aqui um lugar, vamos dizer assim, de contemplação. É um lugar onde Jesus cresceu, se desenvolveu-se na sabedoria de Deus e tudo aquilo que Ele é, como o Messias, o Filho de Deus enviado. Nós vamos contemplar Jesus em Nazaré, aquele que prestava atenção à vida das pessoas, que aprendeu com o agir das pessoas, que contemplava as montanhas ao redor de Nazaré e com certeza passou a compreender esse mistério nele revelado como o Messias, através do seu silêncio, da sua intimidade com o Pai. É Nazaré que nós fomos convidados a ir para poder refletir e contemplar a presença de Jesus durante aquele período que nós não sabemos nada da história que fala a Sagrada Escritura. Depois da infância de Jesus, até aquela altura em que ele se dá para ir ser batizado, não sabemos nada. Era o tempo do silêncio, do aprendizado, do crescimento, do conhecimento e de aprofundar a intimidade com o Pai que Jesus ali experimentou. Então Nazaré poderia não ter sido aquela cidade importante naquela altura, uma pequena vila, mas hoje ela traz essa importância para nós. É o lugar onde tudo ali Jesus com certeza pôde aprender para depois começar o seu ministério, serviço a todas as pessoas, na doação, como ele sempre fez. Nós também devemos aprender com Jesus. Outra coisa importante, reconhecer o amor de Deus até mesmo nas provações. Jesus aceitou com obediência as provações que veio à sua vida. Que provação Jesus teve? A perseguição, a negação, a falsidade, as traições, até mesmo dos amigos íntimos, o sofrimento, a prisão e até mesmo a morte. Tudo isso nós podemos aprender com Jesus quando nós ouvimos essa primeira leitura que chama-nos a atenção. Uma coisa fundamental, que Deus corrige porque nos ama.
Há pessoas que ficam totalmente destornadas quando estão a sofrer e ficam sempre a fazer perguntas. Por que isso? Por que, meu Deus? Por que eu? Por que esse sofrimento? E não é capaz de pensar de uma outra maneira, de saber olhar esses difíceis momentos da vida como também uma correção de Deus. Deus quer que você pare para você refletir a sua vida, se você está a caminhar no caminho que Ele tem preparado para si. Por isso é que o autor desta carta, dessa epístola, vai dizer: meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem desfaleças quando Ele te repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama. É aqui que nós devemos aprender como Jesus, como é que Deus me ama, como é que Deus quer que eu seja, o que Ele quer de mim diante do sofrimento que estou a passar. São essas perguntas que devemos fazer nesses momentos da nossa vida, seja ele qual for. Então, por isso, inicia esta epístola para poder dizer que nós ainda não resistimos até o sangue numa luta contra o pecado, contra qualquer adversidade. Você que é pai, você que é mãe, o responsável, sabe muito bem que a correção ela é muito importante para fazer com que o seu filho possa crescer e desenvolver-se no seio daquela família com os valores que aquela família tem. Se o pai e a mãe não corrigem o seu filho, lá vai saber como ele vai ser no futuro. Não houve uma correção em casa, não houve uma educação para os valores fundamentais da nossa vida cotidiana de família, e principalmente família cristã. Todos nós sabemos que a correção é importante. Quem é que gosta de ser corrigido? Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Logo nos preparamos com 4 pedras à mão. Logo refutamos, não é? Ninguém gosta de ser corrigido, de ser chamado a atenção. Então, é assim que nós devemos compreender o amor de Deus na nossa vida. Devemos estar abertos e ser como Jesus, procurar viver a obediência e refletir na nossa vida todos os momentos, principalmente quando nós estamos a passar momentos difíceis. E não tomar isto como um castigo, não tomar isto como algo de ruim que Deus está a fazer por mim e na minha família, mas para o nosso próprio bem. Por isso, meus irmãos, concluamos este momento de reflexão com o finalzinho desta leitura que é fundamental também para nós. Procurai viver em paz com todos e levar uma vida santa. Velai, porque ninguém se afasta da graça de Deus. Que nenhuma raiz amarga comece a crescer e a lançar o contágio na comunidade. Um convite especial à vigilância, para que nós procuremos ser promotores da paz. Procurarmos sermos também, crescer e sermos cada dia mais santos como Deus quer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.